Olá, amigos do Botafogo. Vim aqui hoje para contar mais algumas histórias do nosso Botafogo. Antes de começarmos, quero lembrar, solicitar que vocês inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem notificações de futuros vídeos e deixem o seu like. O assunto hoje são os mascotes do Botafogo, os mascotes da torcida do Botafogo, aqueles que a gente gosta, que a gente sempre representando em bandeiras, em faixas, enfim. O primeiro deles é o Pato Donald. Como se sabe, Pato Donald foi criação de Walt Disney, com outros tantos personagens famosos que ficaram na memória de todas as crianças e estão aí até hoje. O Pato Donald, na década de 40, tornou-se símbolo da torcida do Botafogo através de um caricaturista, um chargista argentino que vivia no Rio, chamado Lorenzo Molas, que escolheu o Pato Donald para ser o nosso representante do Botafogo, assim como fez com outros personagens de Disney para os outros clubes. No caso do Botafogo, o Pato Donald, por ser ele um aguerrido, como eram os dirigentes do Botafogo, em defesa dos interesses do Botafogo. E o Pato Donald tinha essa personalidade, né? De ser um lutador, estrilar, reclamar quando tinha seus direitos violados. Então o Pato Donald ele se encaixava perfeitamente no perfil do dirigente do Botafogo e também do torcedor. Enfim. Infelizmente ele não pôde ser oficialmente tornado mascote do Botafogo em função dos direitos autorais em relação à Disney Produções. O segundo grande mascote da história do Botafogo é o Biriba, o cãozinho Biriba, preto e branco, que pertencia ao Macaé, que tinha sido jogador do Botafogo. E em julho de 1948, 25 de julho de 48, houve um jogo do Botafogo com Madureira, em General Severiano, e o Macaé levou o Biriba para a arquibancada e o Biriba fez um sucesso já no preliminar de aspirantes, onde o Botafogo ganhou de 10-2 Madureira. E o Biriba fez aqui, o povo adorou, ele muito bonitinho, ele, enfim, uma vivacidade muito grande. E no jogo de fundo, com o próprio Madureira, um jogo de profissionais, o Biriba já entrou em campo, porque o Carlito Rocha, quando viu aquilo, pegou, traz ele aqui, Macaé, ele vai entrar em campo, e foi o maior sucesso, o Botafogo ganhou de 6-0 nesse jogo. Meses depois, em setembro, haveria um jogo com o Vasco em São Januário. A diretoria do Vasco, atendendo a reclames de juízes britânicos que apitavam no Rio, e até brasileiros, que o Biriba, ele abocanhava a perna dos adversários, ele perseguia a bola, ele retardava o início das partidas, e dizem alguns até que ele era mandado entrar em campo quando o Botafogo estava sendo atacado, algumas vezes, para o juiz parar o jogo e esfriar o ataque adversário. Mas isso aí a gente não tem certeza, mas me disseram, Otávio, me disseram que fazia assim, tá? Otávio foi jogador em 48, confirmou isso. Bom. Então o Vasco, não, está proibida a entrada do Biriba em São Januário. Tem uma foto famosa em que o Biriba está sobre uma máquina de datilografar, redigindo um ofício solicitando que fosse permitida a presença dele em São Januário naquele domingo. Chegado o domingo, o presidente Carlito Rocha, de terno e gravata, todo arrumado, pôs o Carlito no colo, foi para São Januário, e lá chegando, quando foi interpelado, disse, não, vocês podem barrar o Biriba, mas não podem barrar o presidente do Botafogo. E entrou para porta dentro de São Januário com o Biriba no colo. E o Biriba assistiu o jogo, tudo direitinho com o Carlito. Biriba também foi decisivo em dezembro de 48, porque na semana do jogo, da final com o Vasco, correu um boato de que o Biriba seria envenenado pelo pessoal do Vasco. Carlito entrou em pânico e deu ordens ao Macaé que ficasse isolado com o Biriba numa das torres da nossa sede, do Palacete, sem nenhuma comunicação com o mundo cá fora. A comida do Biriba seria entregue lá e a obrigação era o Macaé provar a comida. Se estivesse boa, Biriba poderia fazer a sua refeição. E Carlito ainda disse, bom, Deus queira que não aconteça nada, mas se acontecer, o Biriba estará presente no jogo de domingo na final. Coisas do Botafogo. Bom, veio o jogo,
E o Biriba, até fotos, né? Quando o Otávio fez um gol, ele entra em campo para comemorar com os jogadores, entra no cantinho direito da foto, se vê o Biriba entrando eufórico no campo. E ao final do jogo, com a vitória de 3-1 e a conquista do campeonato pelo Botafogo, o Biriba, também há uma outra foto em que Biriba começa a puxar a meia do Newton Santos, os jogadores estavam comemorando, mal tinha acabado o jogo, né? E o Newton faz se agacha, faz um cafuné na cabeça do Biriba, dando a ele o amor que todos tinham e temos pelo Biriba. Muito legal isso. Em janeiro de 49, meses depois, o Botafogo teve que jogar em São Paulo, e já no aeroporto Santos Dumont, com a delegação pronta para embarcar, o presidente Carlito Rocha chegou para o Baduca, que era zagueiro, e disse: olha, Baduca, você não vai viajar, você pode voltar para casa. Mas por que, presidente? Eu tenho me esforçado tanto. Não, o problema não é você, o problema é que o Biriba precisa ir ao jogo. Então você pode tomar um táxi, pode voltar, depois se apresenta durante a semana em General Severiano. O Baduca foi embora triste e o Biriba embarcou no colo do Macaé, no voo da Paner, foi servido pelas comissárias com suco de laranja, biscoito, enfim. Essa mais uma história de Biriba. A história, a última aparição que se tem de Biriba é exatamente no momento histórico do Botafogo, que foi no dia 12 de agosto de 54, em General Severiano, onde se comemorava o cinquentenário do Botafogo Futebol Clube, presentes aqueles velhinhos que foram os jogadores, os garotos de 1904, e o presidente Paulo Azeredo, presidente da época, está lá o Biriba, todo arrumadinho, todo bonito. Essa é a última imagem que se tem oficialmente do Biriba. O terceiro personagem mascote do Botafogo é o Manequinho. O Manequinho é uma estátua que foi esculpida baseando-se no Mannequin Peace de Bruxelas, que fica na esquina de Bruxelas, na rua de Bruxelas, né? Numa esquina de Bruxelas. Há diferenças entre as duas estátuas, mas a ideia foi ver-se que foi baseado mesmo no Mannequin Peace de Bruxelas. Diferença de tamanho das estátuas, a cabeça do Mannequin Peace é um pouco maior do que a cabeça da escultura do Manequinho, enfim. O Manequinho foi colocado na Praça Floriano, na Cinelândia, em 1906, e em 1919, o escultor dele, Belmiro de Almeida, né? Em 1919, ele foi mandado para o depósito pelo prefeito Paulo de Fronten, porque ele atentava contra a moral e os bons costumes. 3 anos depois, em 1922, o prefeito Alaor Prata recuperou o Manequinho do depósito e instalou na praia de Botafogo. E aí já se vê a aproximação do destino, porque na praia de Botafogo, nesse momento, tínhamos o Palacete Maurício, que era a sede do Clube de Regatas de Botafogo. Em 1948, há notícias de que o torcedor do Botafogo colocou a camisa do Manequinho após a conquista. Em 1957, Didi, vindo do Maracanã a pé, inaugurou a tradição de vestir, oficialmente, né? Vestir o Manequinho com a camisa do Botafogo a cada conquista de campeonato, e essa é uma tradição que se mantém até hoje. Em 1990, a estátua foi roubada. Em 1993 para 94, com a volta do Botafogo a General Severiano, ela foi instalada ali, em frente ao General Severiano, onde está hoje, e foi recolocada uma placa que acompanhava a estátua desde 1906. E essa estátua do Manequinho foi erigida em homenagem ao Dr. Rivadavia Correia. Olha, outra aproximação histórica com o Botafogo, família depois, que veio depois a governar o Botafogo e de grande tradição do clube. Rivadavia Correia, Meyer. Em 2002, o Manequinho foi tombado pela Prefeitura do Rio como patrimônio cultural da cidade. Então era esse assunto que eu queria trazer hoje para vocês, celebrando esses 3 grandes símbolos da torcida, do Botafogo, do nosso Botafogo. Grande abraço a todos.